a sociedade é diferente, a recepção é diferente, a estrutura política, organizacional, que nem a gente fez esse panorama geral aqui, né? Ela muda. E que nem tu disse, tu falou uma coisa muito interessante, que os problemas de uma outra época não são os mesmos de hoje. E quais são os de hoje? Isso a gente sempre tem que ter em mente, né? Sim. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente vai falar de uma forma panorâmica sobre os períodos históricos. E temos certeza que esse conteúdo vai te ajudar a montar seus estudos aí para a sua pregação e até mesmo para você entender o contexto em que a sociedade vivia, quando a Bíblia foi escrita, enfim, para te gerar aí mais propriedades no momento, né, de você interpretar a Bíblia. E já gostaria de fazer a primeira pergunta: qual é a importância de a gente entender, né, olhando dessa forma, qual a importância para o nosso estudo, qual a importância para nós pregadores? Pois então, a gente quando está estudando a Bíblia, ou, por exemplo, a gente está tentando entender um pouco da história da igreja primitiva, né? A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de situar esses acontecimentos dentro do espaço e do tempo. Sim, né? Que é a contextualização que a gente já vem falando, né? Exatamente, a gente tem dificuldade de contextualizar. Então, por exemplo, quando nós entendemos os períodos históricos, a gente começa a inserir a história da igreja, seja a história lá do Velho Testamento também, a gente começa a colocar dentro desses períodos e nós começamos de uma forma muito geral e panorâmica entender o porquê de certas coisas que estão escritas ali, né? A gente passa a entender como é que era a sociedade, como é que funcionava, como é que eram as estruturas, como é que se organizava. Então isso é muito importante assim, para a gente poder ter uma visão mais ampliada desses episódios que estão ali, né? Como se fosse fazer um filme, né? Se colocar lá na cena e ver o que aconteceu de fato, né? Ou ver todos os ângulos da história, né? É isso aí, a gente consegue perceber melhor, né? A gente consegue ter essa noção, assim, melhor de como que foi, como que funcionou. E até mesmo assim, eu acredito que esse podcast vai nos ajudar a compreender sem necessariamente entrar muito a fundo em cada período. Porque se a gente for estudar, são muitos detalhes, né? Então, a ideia aqui é trazer uma coisa bem geral, um esboço, assim, bem geral, né? Dos principais momentos, para a gente ter uma noção. Quando falar, tal idade, a gente consegue compreender um pouquinho melhor, né? Pelo menos já começar a dividir começar pouco melhor, né? Justamente. Bom, assim, para fins didáticos, a história, ela dividiu a história humana toda em períodos. Existe controvérsias entre alguns historiadores, tá? Que isso fique claro, nem todos os historiadores concordam com a divisão dos períodos que temos, né? Porque não é assim, no ano tal acabou o período e iniciou o outro. Nunca foi assim. Existe um marco na divisão de cada período, mas não necessariamente houve mudanças bruscas entre um período e outro, ou algo que acontecia num período anterior deixou de acontecer no próximo. Não existe isso. Então, por isso a divergência e a controvérsia, né? Mas, assim, de forma bem didática, eles dividiram em 5 períodos. Tá? Cada período ele tem algumas características específicas, seja no estilo que a sociedade vivia, a forma com que ela trabalhava, com que ela se relacionava entre eles, a forma com que ganhava o sustento, a forma com que se relacionavam com Deus. Então, cada período apresenta essas características bem particulares, né? Sim. Isso que é interessante estudar. Então, por exemplo, nós temos o primeiro período que é chamado de pré-história. E por que é pré-história? Porque não existia nada escrito nesse período. Então, tudo que veio antes da escrita, eles chamam de pré-história, porque não tem como datar certos acontecimentos, não tem como dizer o que aconteceu, o que deixou de acontecer, porque não havia registros. Sim. Né? O único registro que a gente tem da pré-história são aqueles vestígios que ficaram nas cavernas. Sim. Eles pintavam, desenhavam, ou alguns utensílios, né? Então, esses vestígios desse homem da caverna, desse período ali histórico, onde as tribos e as pessoas viviam em comunidade, viviam muito em caverna, né? Que era o lugar que eles se abrigavam do frio e dos predadores, esses vestígios que a gente tem hoje. Né? Então, essa pré-história, ela vai mais ou menos até 4.000 a.C., segundo os livros de história, né?
por justamente ser isso. É um período que não havia registros, né? Não havia registros. A forma com que essas pessoas se relacionavam também é bem interessante, porque eles viviam em tribos, né? Eles moravam juntos, assim, em tribos. E eles eram nômades, eles estavam sempre migrando daqui para lá, conforme o frio, conforme os predadores, conforme o perigo. Então, eles tinham muito esse desafio de sempre ter o que comer. Eles lutavam muito contra a fome, contra o frio e contra os predadores em si, né? Sim. Aí já começa uma divisão bem grande, né? Se a gente vai ver a nossa vida, a gente não tem esse problema para resolver, né? Não tem. Questão de comida, claro, a gente tem que trabalhar, enfim, para sustentar, mas não é algo que nos preocupamos tanto e até em relação à nossa vida, né? Tipo, a nossa, vamos dizer assim, segurança, né? Então, quando a gente tem essas informações, já é uma vida totalmente diferente de ser vivida, né? Exatamente. Tu começa a entender algumas coisas, né? Hoje a gente quer uma carne, vai no açougue. Sim. E eles lá tinham que caçar. Então, essa forma de estrutura, de organização era bem diferente, bem rudimentar. Mas aconteceu que os caras, eles viram que eles podiam aprender a, por exemplo, plantar. Né? Eles se ligaram, não, vamos plantar. E aí começaram a cultivar, a plantar. Eles viram também que eles podiam dominar os animais, né? Domesticar animais, cultivar. Então também eles já tinham ali a caça deles, né? E eles se deram conta que também podiam construir casas. E aí que a coisa começa a mudar. Porque quando eles percebem que era bom ter uma casa, vou parar de ficar para lá e para cá, vamos ter uma casa fixa agora, eles se deram conta que eles precisavam de terras. E aí que tudo começa, né? Sim. A disputa começa a se organizar. E começa, então, a disputa, né, por territórios, né? Eles começam, então, a brigar por terra. Até então, Sim. né? E agora, não, para aí, essa terra é minha, não, porque eu achei primeiro, porque tá perto do rio, porque não sei o quê. Então, essa disputa por território, ela começa nesse período, né? Sim. Isso que é interessante. Essa disputa de terra, ela de alguma forma, ela faz uma virada de chave. Porque daí as pessoas, elas ficam mais fixas, né? E elas começam a se estabelecer. E isso começa a criar uma civilização. Né? Elas começam a se organizar em locais fixos, começam a se organizar enquanto civilização. Por exemplo, nós temos a egípcia, a grega, a romana. E quando ela começa a se organizar, surge a escrita. Que daí é o marco entre a pré-história com a Idade Antiga ou Antiguidade. Alguns também chamam de Antiguidade. E agora já começa a ter registros mais precisos do que acontecia. Começa a ter registros mais precisos. Inclusive, no próximo podcast, a gente vai falar sobre a história da leitura. E é muito interessante, né? Sim. A gente vai ver como que funciona aí a leitura da Bíblia, né? Ao longo dos períodos. E nesse momento que cria a escrita, a gente tem uma escrita muito diferente da que a gente tem hoje, né? O que dificultava um pouco a leitura. Mas isso é pro próximo, viu, gente? Vai estar bem legal também. Então, assim, nesse momento que se cria a escrita, as coisas começam a ser mais civilizadas, né? E eles começam, então, a se constituir enquanto civilização. No entanto, apesar de ter esse avanço, assim, nessa questão intelectual, né? Existia muito conflito, muita guerra por terras. Né? Essa disputa de territórios, ela começa a existir muito forte, tá? Ela começa então por exemplo, a termos reis que começam a disputar território e eles se dão conta, por exemplo, que para eles terem um exército forte, eles têm que cobrar imposto. Porque até então existia uma outra forma de se relacionar os súditos com seus reis, né? Eles iam até os reis para entregar presentes. Tributos, né? No sentido de presentes, assim, né? E daqui a pouco os reis, eles dizem, não, agora vocês não vão nos dar por presente, vocês vão nos dar por obrigação. E aí eles começam a cobrar impostos para sustentar essa civilização, né? Mas principalmente a questão do exército. E aí eles começam a cobrar impostos e tal, e o povo começa a fornecer esses valores ali para eles, e eles começam então a montar exércitos. Né? Seja no aspecto de quantidade ou no aspecto de força, eles começam a montar exércitos e eles começam a disputar as terras e dominar outros povos, né? Isso no período da antiguidade. E aí nisso, tivemos lá os gregos, mas também a gente teve os romanos.
que eles tiveram uma sacada ainda maior do que os outros. Eles se deram conta do seguinte, ó, a gente pode dominar um povo diferente sem necessariamente impor a nossa cultura para eles, o processo seria muito mais demorado, né? Eles viram que quando eles dominaram os gregos, por exemplo, eles, apesar de dominar no sentido da força, eles não dominaram na questão cultural. No entanto, eles continuaram sendo os senhores, vamos dizer assim, né? Sim. Então eles começaram a usar essa estratégia. A gente domina eles, mas não domina a cultura. Tanto, por exemplo, que lá na época de Jesus, que tinha lá os romanos, né, que dominavam a cidade, eles não se metiam na questão cultural da religião judaica. Sim. O medo deles era a questão do poder, né? Do poder, era só o poder. De poder. Exatamente. Então, tipo, eles tiveram uma baita, assim, em termos de expansão, né? Eu quero expandir o meu território, alargar as minhas conquistas, mas eu não preciso dominar a cultura. Deixa eles do jeito que eles são, falar na língua deles ali, fazer do jeito deles. O importante é pagar meu imposto. Pagando o imposto para quê? Porque daí o exército estava cada vez mais forte, né? Sim. E eles estavam cada vez, assim, mais... fortalecido e com essa força eles conseguiam abrir mais espaços, né? E por exemplo, o Império Romano ele cresceu muito, ele criou estradas, ele criou muitas coisas, né? Que através também dos impostos, mas principalmente esse poder bélico, né? De ir e avançar, mas avançar sem dominar a cultura, o que facilitava um pouco, né? Então, assim, tudo isso aconteceu dentro desse período da Antiguidade, mas com a queda do Império Romano lá do Ocidente, em 476 depois de Cristo, mais ou menos, houve um marco na história, né? Eles dizem que a queda do Império Romano, ela marcou agora da Antiguidade para a Idade Média. Tá, então a gente pode concluir que a Bíblia foi escrita nesse período da Antiguidade, isso? Ela foi escrita... em torno de uns 1.700 anos, né? Ela teve vários períodos de escrita, né? Mas ali no período da Antiguidade ela foi escrita, os evangelhos terminaram ali em 70, 90 depois de Cristo, né? Eles foram escritos nesse período, sim. Né? Então, só que o Velho Testamento, né? Também ainda dentro desse recorte temporal. E com o surgimento da Idade Média, algumas coisas sim mudaram bastante em relação a essa queda do Império Romano, né? Por exemplo, nessa questão de como a sociedade se organizava, porque com a queda do Império Romano, o Império ele foi dividido em terras. Sim, isso 470 depois de Cristo. 476 depois de Cristo, é. Então, por exemplo, a Idade Média, ela começa então no século V, né? Falando assim de forma didática, tá? Ela começa no século V e ela vai até o século XV. Olha quanto tempo, né? Ela durou bastante tempo, né? Então ela vai do 5 até o 15, tá? Então com essa queda, ela inicia agora um novo formato de trabalho, por exemplo, né? De organização. Porque então o império foi dividido e agora cada terra, ela tinha, por exemplo, um senhor que comandava a terra e havia, por exemplo, camponeses que trabalhavam, cultivavam a terra em troca de poder estar ali, eles retribuíam a esses senhores a maior parte das suas colheitas, por exemplo. É o sistema do feudalismo que a gente conhece, né? Os senhores feudais, a gente já estudou isso, né? A parte assim bem feia da história, né? Onde esses homens dominavam essas pessoas em troca de terras ali e vinha a melhor parte para eles, a maior parte para esses senhores feudais e ficava ali a menor parte para os camponeses, né? Os vassalos, né? Então eles ficavam ali de forma bem miserável. Eles trabalhavam muito, mas tinham apenas para sobrevivência. Época dos cavalheiros, né? Então, hoje em dia, se for parar para ver, existe muito filme que data essa época da Idade Média. Existe muito filme, muito romance, muita série que ela vai na Idade Média, ela mostra como que era, as estruturas arquitetônicas, as roupas, como comiam, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de assistir série que tenha esse fundo histórico, porque... a gente consegue dar uma viajada nesse tempo, compreender um pouquinho como era, né? E nesse período desses senhores feudais, desses camponeses, a gente tinha também, por exemplo, no campo religioso, um domínio muito, muito grande da Igreja Católica. Sim.
Ela comandava o campinho, que nem diz, né? Ela ditava, ela tinha uma influência muito grande nesse período, chamado período da Idade Medieval, período das Trevas. Ela tinha uma influência muito grande. E olha o que ela fazia. Por exemplo, ela chegava para esses senhores feudais, que eram os ricos da época, os detentores de poder, e dizia: vocês têm que nos ajudar numa causa santa. Que eles queriam dominar a Palestina, que foi onde Jesus nasceu, né? Para colocar o império dela lá, né? E eles usavam esses senhores feudais nas cruzadas, por exemplo, nessas guerras, para ir em busca do domínio dessa terra. O problema é que a gente sabe, né? A guerra eles iam perdendo e esses senhores feudais iam morrendo. E esse desgaste da guerra fez, por exemplo, com que os camponeses que viviam ali, naquele sistema feudal, eles estivessem meio que livres desses senhores e eles começaram a migrar para a cidade. Sim. O que daí surge agora uma nova classe social, o que é muito bom, né? Foi bem libertador. Eles saem do campo e vão para a cidade. E lá na cidade surge então a classe chamada burguesia, a classe burguesa, né? Que vem de burgo, que quer dizer cidade. Então essa classe burguesa, ela começa agora a criar o comércio. É uma classe formada por artesãos, por banqueiros, por industriais. E aí começa a mudar, por exemplo, aquela relação que existia de trabalho, que antes era um senhor feudal e um vassalo, um servo submisso, e agora passa a ser um patrão e um empregado. Já começa a se desenhar o que a gente tem hoje. Né? Começa a se desenhar aí, né? Porque, e também a questão do empreendedorismo, né? Sim. Claro, existia a questão das rotas comerciais, enfim, e aí o comércio era uma oportunidade na época. Mas aí essa questão do empreendedorismo, né? Eu me torno um comerciante, ganho muito dinheiro por causa disso, né? Agora eu começo a ganhar dinheiro vendendo, eu ganho dinheiro produzindo coisas, artifícios, enfim. Muda agora a economia. Né? Muda a economia, muda o sistema de trabalho. Agora as pessoas estão na cidade e começa então, por exemplo, as escolas surgirem. Porque antigamente o ensino ele era destinado totalmente aos monastérios, à vida religiosa, né? Se tu fosse se tornar um religioso, tu estudava, senão não tinha lugar para você estudar. Então aqui, com essa coisa da cidade, com esse êxodo, o pessoal começa a ter oportunidade para estudar. Né? E sabe como que, por exemplo, eles alfabetizavam nessa época? Através da Bíblia. E aí eu fico pensando, tu vai ensinar um aluno a ler, tu fica lá, Ivo comeu a uva. E já tu fica ali, né? E às vezes é difícil, né? Tu imagina tu ensinar alguém a ler com um texto bíblico. Eles usavam muito salmos. O que torna um pouco mais difícil ainda, porque salmo, ele tem muita poesia. É predominantemente poético, que é cheio de figuras de linguagem, simbolismos. Então é mais difícil, um texto mais difícil, né? Sim, mas esse estudo era para evangelizar, no caso, para pregar religião, ou era para alfabetizar mesmo as pessoas? Eles também tinham essa intenção, né? Sim. De sempre a igreja estar impregnada em tudo, né? Mas é porque eles não tinham outros tipos de literatura na época. Isso a gente vai falar no próximo podcast. Sim. Eles não era um leitor muito intensivo. O material que eles liam era a Bíblia e textos religiosos. A intenção era alfabetizar e aproveitavam para já ensinar com a Bíblia. Aí eles usavam o que eles tinham, né? Sim. Que era alfabetizar. E só que com a criação dessas escolas, esses lugares assim de estudo, eles começaram a fomentar a sede pelo conhecimento, né? Embora nessa época aqui apenas 4% da população aprendeu a ler. Era pouco, né? Mas já era alguma coisa. Mas melhor do que nada. Era melhor que nada, né? Exatamente. Então, além das escolas, iniciou também, por exemplo, as universidades. As primeiras universidades surgiu justamente nessa época. Sim. O que foi fomentando, então, essa sede pelo conhecimento, né, pelo poder. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Idade Média, que eu falei lá que a gente tem a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, a gente percebe, por exemplo, na Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, a gente tinha uma cultura monástica, que era aquela exclusiva dos monastérios, onde a fé explicava tudo.
A fé, ela explicava tudo. Isso é a metade do período da Idade Média. Isso, a metade do período, que a gente chama da Alta Idade Média, que é quando começou, né? Agora, quando começa a Baixa Idade Média, que é ali do século X ao XV, mais ou menos, né? Aí, então, começa uma outra cultura e uma outra forma de enxergar as coisas. Agora, é a fé e a razão. Tu entende que... Sim, que daí começa o equilíbrio. Daí. Que começa a tentar equilibrar, né? Porque a coisa ainda não equilibra muito, né? Então, eles começam agora com a fé e a razão. E aí é uma cultura que a gente chama de escolástica. Escolástica por causa de escolas, né? Então, nós temos ali a monástica, que era exclusiva dos monastérios, e aí a gente tem a escolástica, que agora ela traz o conhecimento para uma população que possa pagar. Né? Basicamente isso dentro desse período medieval. Então a Idade Média, mais ou menos, ela tem 1000 anos de duração, isso? Do século V ao XV, né? Ela trabalhou nesse período aí bastante tempo, né? Sim. Bastante tempo. Por isso que teve essa alta e baixa, né? Que dentro da própria Idade Média, algumas ideias mudaram, né? Que nem essa questão da cultura monástica, escolástica, teve essa mudança. Agora, por exemplo, a gente tem a Idade Moderna, que são só 3 séculos. Tá? Que ela vai do 15 ao 18. 15 ao 18. Aí se tu vê assim, é pouquinho, né? Só que ela teve, olha, muitas mudanças. Ela teve, assim, acontecimentos que revolucionaram vários setores da sociedade, né? Um deles, que do meu ponto de vista é o mais marcante, é a questão no campo religioso da reforma e da contra-reforma. Esse foi um marco, porque a Idade Medieval, o principal marco dela é o domínio e a supremacia da igreja, né? A igreja ditando as regras, a igreja perseguindo aqueles que falavam algo diferente da igreja, a queima dos livros. Então era aquele período da perseguição, da imposição da cultura cristã na época, né? Da igreja católica. Então no modernismo há uma ruptura muito forte com essa cultura, que é quando vem a reforma protestante, né? Que Lutero, ele traz então essa reforma. Antes da reforma protestante, propriamente dita, existiu um movimento pré-reforma, que foram pessoas ali que começaram a desejar as mudanças, né? Que viria depois. Mas isso vai estar lá no próximo podcast, que é muito interessante também. Mas o período da reforma, ele vem e faz essa ruptura da Igreja Católica, né, com aqueles que não queriam mais aqueles mandos e desmandos da Igreja, né? Então Lutero, a princípio ele não queria essa divisão, mas aí acabou sendo expulso e aí formou então o protestantismo, né? E esse movimento ganhou muita força, porque principalmente esses que estavam ali sendo alfabetizados, estudando, eles pertenciam a uma classe social mais alta. Eles liam o quê? Eles liam coisas da Bíblia, mas não a Bíblia. Eles liam comentários da Bíblia. Às vezes aparecia um versículo e o comentário explicando o versículo. Só que isso era o suficiente para não só fazer com que aquela população aceitasse a reforma, fez com que também eles desejassem a reforma. Olha o poder da palavra de Deus, né? Era lido uma coisinha e aquilo criou neles o desejo da reforma. Então, quando o Lutero ele faz a reforma, ele encontra uma recepção muito grande nesse período. E até porque nessa altura do campeonato, por exemplo, a escrita ela já estava mais evoluída, né, em termos de técnica, como também de impresso, de suporte. Porque teve lá a impressão que o Gutenberg criou e agora começa a distribuir a Bíblia, textos assim, numa facilidade muito maior. Sim. É interessante a gente pensar, né? Aquilo que hoje para nós é muito óbvio, muito fácil, na época não era, né? Hoje a gente vê um PDF ali, enfim, baixa um livro da internet. Naquela época precisava toda uma estrutura, né? Para se replicar um livro, né? Sem falar ainda da logística de chegar num outro lado do mundo, do país, enfim, que seja. Então, o que para nós hoje a gente não vê como um problema, então naquela época já era um problema gigante. Né? Sim, que nessa época, tipo assim, ó, começou a solução ali, né? Sim.
Porque eles levavam muito tempo, por exemplo, para escrever, os copistas levavam muito tempo. Você falar que era caro, né? Sim. Por exemplo, para te escrever a Bíblia era um rebanho inteiro para fazer a Bíblia, por causa das peles, né? Então era muito caro e demorava. Então a questão, por exemplo, do impresso, ela traz essa revolução também, né? Nessa época, porque além de ser mais barato, era muito mais rápido a produção. Isso ajudou, por exemplo, no movimento da Reforma. Sim. Mas em contrapartida, a gente teve a Contra-Reforma, que é a Igreja reagindo, né? A Igreja Católica reagiu e fazendo uma crítica em relação a uma crítica construtiva, eles tiveram uma sacada genial que os protestantes não tiveram na época, né? Então, com a Contra-Reforma da Igreja, a forma com que eles tentaram manter a supremacia deles foi genial. Porque eles usaram muitos recursos, por exemplo, de livros devocionais para analfabetos. Eles desenhavam as histórias bíblicas em forma assim, contavam a história em forma de desenho e catequizavam, evangelizavam lá os analfabetos. Coisa que a Reforma não teve essa sacada. Mas então a Contra-Reforma vem com tudo. Ela começa a criar movimentos missionários e tal, mas nesse aspecto aí de textos ela foi muito genial em colocar na mão até do analfabeto a Bíblia. Do jeito deles, claro, mas assim, doutrinando o povo a entender que aquela era a igreja verdadeira, a suprema, a detentora do poder e da autoridade e do chamado de Deus, né? Então esses movimentos assim da Reforma e Contra-Reforma, ela mudou muito a forma de ver a igreja, tanto em questão de organização quanto em questão de organismo. Porque olha que interessante isso. Organização, a estrutura muda, né? Agora tu não precisa lá passar por todos os processos lá que a Igreja Católica tinha para ser um ministro deles lá, né? Agora se cria uma nova forma estrutural de igreja, né? Em termos de organização, de hierarquia e de expansão. Mas também e principalmente houve uma mudança muito grande no aspecto de organismo, igreja como organismo, que é aquela coisa em como as pessoas praticavam a fé. Como elas passaram a se relacionar com Deus. Antes era por merecimento, agora não é por merecimento, agora é por fé. Então antes eu faço tudo certo, eu pago isso, eu dou aquilo, eu contribuo com isso, com aquilo para ganhar o favor de Deus. Agora não, é só confessar, ter fé, dizer que Ele é o Senhor da minha vida e tá tudo certo. Então, existia a obra e aqui existia a fé. No decorrer do tempo, óbvio, a igreja ela consegue conciliar fé e obras, né? Mas ali essa ruptura foi em cima disso, obras e fé, né? Então, teve essa mudança nessa forma de se relacionar com Deus muito grande nessa época. Sim. Esse equilíbrio de obra e fé é procurado até hoje, né? E é bem difícil encontrar, nem sei se tem uma igreja totalmente equilibrada nisso, né? Olha, é um achado. Sim. É um achado, né? E interessante que ainda nessa época, todas essas mudanças elas deram voz a outros movimentos, né? Antes, lá na Idade Média, tudo era explicado pela fé. Agora eles tentam criar um movimento onde tudo seja explicado pela razão. Então a gente tem o Iluminismo, o Renascimento, nós temos ali o Cientificismo, onde as coisas elas são explicadas por meio da razão. Aí vai para um outro extremo, aí tentam retomar e não conseguem. Então a igreja e a população sempre fica nesse pêndulo, né? Nesses extremos, nesses opostos, né? No aspecto econômico, a gente pode dizer assim que foi quando surgiu o capitalismo, né? Nasce aí o capitalismo, o mercantilismo, até em função das próprias navegações que se iniciam nessa época aí da Idade Moderna. Aí consegue lá territórios da África, da América, né? Toda a história que a gente conhece aí, né? Então, é uma época de avanços, assim, em termos de economia também, em termos de regime político, né? Agora começa lá Estado Nacional, enfim, houve uma mudança muito grande nessa questão da Idade Moderna, assim, né? Ela prepara o mundo para a Idade Contemporânea, dá para dizer assim, né? Essas rupturas com os antigos sistemas, com as antigas formas de viver e ser sociedade, ela prepara o mundo agora para a Idade Contemporânea. E essa idade contemporânea ela começou, por exemplo, com a Revolução Francesa de 1796. Ela é considerada a partir de 1796. E ela perdura até hoje. A idade contemporânea, ou pós-moderna, né? Chamam. Então
Então ela vai lá da Revolução Francesa até a gente, assim. Hoje a gente já vive outra, né? Mas vamos esperar pro futuro aí o que eles vão chamar. Vamos ver o que eles vão... eu acredito que eles vão chamar de outra coisa, né? Sim. Mas, enfim, a gente ainda tá... Eles estão dizendo que a gente tá na idade contemporânea, né? E essa idade, ela justamente ela foi marcada, assim, por opostos, né? Por extremos, por conflito de território, né? Conflitos ideológicos. Por exemplo, a gente teve as duas grandes guerras mundiais nesse período, né? Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Teve outras guerras, mas foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que dizimou, né? Dizimou a humanidade, assim. Ela trouxe um impacto muito negativo em cima das pessoas, né? Não só pelo aspecto da guerra, no sentido de perder território, mas também no sentido de perder pessoas queridas. Depois aí já vem outros problemas, outras enfermidades. Foi uma época bem difícil, dá para dizer que começa a ser uma época bem difícil. Teve o nazismo alemão, né? Aquela perseguição lá com o povo judeu. Teve o fascismo italiano, por exemplo. Então, é uma época muito, muito tensa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também a gente percebe muito, assim, questões ideológicas, né? A disputa ideológica, né? Por exemplo, socialismo versus capitalismo. A gente percebe essa disputa, né? Essas ideias. Começa a se tornar polarizado, né? A polarização tá sempre, né? Tu percebe, né? Seja no campo religioso, campo econômico, ela tá sempre ali, né? Sempre tem um extremo, tem outro. O povo nunca consegue chegar num ponto de equilíbrio, né? E aí, esses opostos, assim, eles também perduraram muito, né? E até hoje a gente tem, né? Sim. Até hoje tem essas brigas aí, por exemplo, o Brasil, esquerda, direita, um representa um lado, outro representa o outro, né? Então, a gente ainda tem até hoje, né? E ainda nesse período, a gente ainda pode destacar que teve as revoluções industriais, que marcou também muito, né? Essa forma de patrão e empregado, essa forma de eu tenho um empregador e eu tenho os trabalhadores que trabalham nessa indústria. Com a Revolução Industrial, algumas coisas também mudaram na forma de trabalhar, as máquinas ganharam lugar ali, né? Então, enfim, teve um impacto também bem grande aí nessa questão do trabalho, né? Sim. Essa questão trabalhista teve. Dá para dizer que teve as revoluções tecnológicas também? Né? Que foram boas, né? Vamos combinar, né? Potencializou tudo, né? Potencializou. Isso aí, potencializou e gerou mais conforto pra gente, né? Sim. Olha quanta coisa que mudou nesse período de tempo, né? Quanta coisa que melhorou, que gerou mais conforto para a população, né? A luz, telefone, como é que se diz? Transporte, né? Sim. O transporte, a internet, vamos dizer assim, imagina, gente, na parte tecnológica, a internet. Olha o que a internet fez, né? A internet, eu acho que uma das coisas que mais trouxe foi voz às pessoas, né? E quando as pessoas elas têm voz, aí a gente começa a ver essa pluralidade, começa a ver essa questão também de extremos, enfim. E isso por um lado é bom, claro, traz os seus prejuízos, né? Mas por um outro lado traz muito avanço, né? E se a gente para ver aqui, que nem tá falando, os períodos que a gente tinha eram muito largos, muito grandes, né? E primeiro aqui foi quantos anos, né? 4.500 anos, que foi o período da Antiguidade, depois foi ali 1.000 anos a Idade Média, depois em torno de 300 anos a Idade Moderna, e aí a gente está vivendo... Esse período cada vez vai ficando mais curto, né? Porque eu acho que a gente aprendeu técnicas de conhecimento, as pessoas elas estão... coisas... como é que se fala? Coisas mais de segurança, de comida, começa a não ser tão preocupantes e elas começam a pensar... Começa a avançar e se preocupar com outras coisas, né? Antes a gente tinha que se preocupar com a comida, com a caça, com o predador. Agora... o nosso predador hoje é o ladrão, é o assaltante, né? Então, mas também tem recursos de segurança, né? Sim. E que nem tu disse, hoje a preocupação é outra, né? Essa questão tecnológica ajudou muito, né? Principalmente para a divulgação da palavra. Se, por exemplo, na época de Lutero houve a imprensa de Gutenberg, hoje, para a igreja do mundo, a internet está aí a serviço da igreja. Sim. É só saber usar.
Sim. né? E a evolução, tu vê que é o seguinte, primeiro é na criação da estrutura, né? Por exemplo, da escrita. Depois, a grande evolução também vem quando tu potencializa isso, né? Então, a gente pode dizer lá que na antiguidade a gente tem um marco ali que eles, né, desenvolveram a escrita. Depois a gente tem outro marco que é quando eles conseguem publicar isso. Mais pessoas conseguem ter acesso a isso. Então, por isso que eu acho que a internet, ela foi um potencializador. Ela não foi o que criou, mas ela potencializou muita coisa que acontecia em pequena escala, né? Por exemplo, a própria escrita, tá? Era rolo, que é o volumen que a gente chama, depois ela se tornou o codex, que é em formato de texto que a gente conhece, depois é o impresso e por último o suporte é a tela. Sim. Olha a evolução da escrita e a evolução com que a palavra de Deus passou na humanidade. Hoje a palavra está na tela. Sim. Seja através de uma pregação, seja através da própria Bíblia, né? Tu pode ler a Bíblia numa tela de celular, né? Então, assim, isso que é muito bom, interessante ver essa evolução e essa tecnologia hoje a serviço da igreja, né? Sim. E até o compartilhamento de conteúdo, né? Que, por exemplo, imagine antes, quando queria estudar algo específico, né, tinha uma pessoa que entendia, mas era lá do outro lado, né, do país, enfim, para te ter contato com aquela pessoa não existia, não tinha essa possibilidade. Hoje é a internet, né? Hoje tu consegue falar com uma pessoa com conhecimento técnico em algo muito específico de forma muito fácil e rápido. E isso faz com que potencialize essa comunicação e, enfim, evolua cada vez mais. Né? Isso aí. Então, assim, a revolução tecnológica, ela foi um grande avanço, né? E nos últimos anos mudou muito a forma de a gente interagir, né? De se comunicar. Inclusive no ambiente familiar, né? Sim. Que essa foi uma das revoluções também que teve nessa idade, da idade contemporânea, que é esse desenho novo que se apresentou da estrutura da família, né? Antigamente existia aquela questão do homem ser o chefe e o provedor da casa. Então, com algumas mudanças que teve, a mulher acaba assumindo a posição dessa liderança na casa, né? E muitas delas, elas acabam até mesmo sendo responsáveis pela provisão do lar, né? Sim. Então, passa a ganhar, além de ganhar, por exemplo, um espaço no mercado de trabalho, teve essa questão dessa revolução, assim, no sentido também familiar, né? Essa questão de organização familiar mesmo, ela teve esse redesenho. E o que mudou, vamos dizer assim, profundamente a forma das pessoas se relacionarem. Então, por exemplo, hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, em média, segundo o último estudo, 42% das mulheres que lideram a casa, né? São chefes de família, né? Então, essas mulheres, infelizmente, elas não têm tanto tempo para cuidar dos filhos, educar os filhos, a fazer um acompanhamento mais de perto na vida escolar, em função do óbvio, né? Passa o dia trabalhando, chega em casa, aí tem a casa, tem comida, tem filho, né? Então, isso fica um pouco mais restrito, essa parte afetiva, né? Então, essa forma de se relacionar afetivamente também ela mudou muito nos últimos tempos, né? Surgiu ainda nessa idade contemporânea também essa briga dessa questão ideológica dos sexos, né? Então, isso também é muito forte nesse período, né? Dessa época, dessa idade, isso também foi muito forte. Em relação, por exemplo, à igreja, é interessante a gente observar que a igreja, ela perde um pouco a voz nessa idade contemporânea, né? Ela perde um pouco o prestígio, né? Só que nas últimas décadas, o que a gente observa pelos censos do IBGE? A igreja começa a ganhar voz novamente. Então você vê, por exemplo, a igreja presente nas periferias, no meio das comunidades, ela começa a ganhar voz não só na classe baixa, né, na população mais pobre, como era vista antigamente, mas ela começa agora a ganhar voz na classe média alta, ela começa inclusive a ganhar voz na política. Novamente, né? Então a gente vê muito a presença da igreja por meio de representantes evangélicos, enfim, dentro da política, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então isso é forte, falando de Brasil, né? Mas falando assim da igreja como um todo, nas últimas décadas ela começa a ganhar essa voz por conta justamente dessa facilidade de comunicação que tem hoje por meio da tecnologia, né? Ela começa a ganhar espaço e ela começa, então, a falar também nas línguas das pessoas, numa linguagem que as pessoas entendam,
né? Então, se a gente for parar para ver, inclusive o próprio exemplo da pandemia hoje, as igrejas se obrigaram a ir para a internet, transmitir seus cultos, levar a palavra para os fiéis de um jeito mais digital, né? Diferente, né? Então ela precisou novamente se adaptar a esse ambiente e, consequentemente, está aprendendo a falar na linguagem desse público que está lá presente, por exemplo, nas redes sociais, na internet, né? Então isso também é muito interessante observar, essa migração da pregação da igreja para os ambientes digitais, né? Isso também é muito importante. É interessante a gente ver que com certeza agora é o momento que mais está se evoluindo as coisas de forma rápida, né? Acho que pela essa questão da internet, o povo ter a voz, enfim. O que eu vejo disso para o pregador, qual que é a atenção que ele tem que ter? É que os valores não mudam. A forma de viver, a forma de se relacionar, a forma de se comunicar que estão mudando. E como a gente, né, montar pregações, como a gente pregar o evangelho com os mesmos valores, com nova forma de viver. Né? Esse é o desafio. Exatamente. Talvez se, né, a gente fosse pregador, sei lá, 300, 500 anos atrás, talvez a gente viveria uma vida pregando de uma forma. Só que agora, nesse cenário que a gente vive, a cada ano a gente tem que se adaptar. A cada ano a gente tem que ver qual foi a mudança na sociedade que ela está sofrendo, qual que é o movimento atual, e a gente trabalhar os valores cristãos, né? Que não são mutáveis, né? Exatamente. São os mesmos. Não é adaptar os valores, né? Adaptar a forma de falar e até mesmo captar novos problemas, né? Porque quando agora as pessoas elas começam a ter voz, problemas que antes era tratado de forma isolada, não. Agora muitas pessoas se identificam com isso. Muitas pessoas, se não tivesse essa voz externa, nem ia pensar naquele problema. Mas aí aquilo ali afeta a vida dela e aquilo ali se expande, né? Então o mundo está evoluindo e agora cada vez num ciclo menor. Né? E eu acho que isso é interessante, a gente entender qual é o ciclo que a gente está vivendo. Né? E a gente também começa a ver não só o ciclo mundial, mas ciclos regionais, né? Isso é importante. No Brasil, na nossa cidade, né? Até no departamento da igreja, às vezes acontece um determinado ciclo. Então acho que é isso que a gente precisa entender, né? A gente tá atento ao que está acontecendo, qual é o real problema das pessoas e não adaptar o evangelho, né? Mas adaptar a pregação com os valores antigos, né? Uma coisa que tu falou muito interessante, porque assim, existe uma diferença entre a pregação ser, por exemplo, teocêntrica ou antropocêntrica, né? Não é isso que a gente está dizendo, porque tu entende que a pregação é sobre os valores e princípios que são imutáveis da Bíblia. Mas a forma de apresentar esses valores, ela tem que ser antropocêntrica, porque o ser humano ele varia, ele mudou, a sociedade é diferente, a recepção é diferente, a estrutura política, organizacional, que nem a gente fez esse panorama geral aqui, né? Ela muda. E que nem tu disse, tu falou uma coisa muito interessante, que os problemas de uma outra época não são os mesmos de hoje. E quais são os de hoje? Isso a gente sempre tem que ter em mente, né? Sim. Porque, por exemplo, na questão familiar, talvez se fosse lá no início da idade contemporânea ou lá na idade ainda moderna, as famílias não teriam, por exemplo, problemas afetivos, no sentido de ausência paterna ou materna, né? Os pais eram mais presentes, né? Sim. Acabava o expediente de trabalho, não tinha televisão, não tinha nada. O que tinha? Tinha a janta, tinha às vezes uma lareira, um fogão a lenha. As pessoas se reuniam, conversavam, né? Então, hoje em dia, o problema afetivo é diferente, porque às vezes os pais trabalham o dia inteiro, aí os filhos já não têm a presença da mãe em casa, mas quando chegam em casa, aí a internet é o celular, é a série, não sei o quê, e ninguém conversa mais. Sim. Então, tipo, olha a lacuna que essa estrutura hoje tem, né? E que é um ponto muito importante para a igreja ou para os pregadores entrar e pregar. Sim. Né? É um ponto muito importante, porque hoje é um problema social. Sim, e às vezes isso não é visto, né? Não é visto. Agora, lá do homem, lá da pré-história, qual que era o problema deles? Era o frio. Era a fome, eram os predadores. Sim. Né? O nosso problema hoje é a segurança. Sim, é a segurança, mas não é igual do
do cara lá da pré-história. Então, assim, mudam, né? É que nem tu disse, mudam. E como é que o pregador ele tem que olhar para isso? Ele tem que ter esse olhar atento, né? Por isso que a gente pensou em trazer esse podcast sobre os períodos históricos, justamente para ele poder olhar para esses períodos e ver que a sociedade mudou, que as estruturas mudaram, que os problemas mudaram. E enquanto pregadores, eles não podem imitar o cara lá do século XV, do século XVI, do século XIII, embora ele possa gostar, a gente possa gostar lá da forma, da ousadia ou da determinação, mas será que aquela linguagem, aquele jeito funciona hoje, né? Exatamente. Até a gente tem que estar atento ao nosso momento atual, né? Mas a gente também tem que estar atento ao que aconteceu no passado para a gente não cometer os mesmos erros, né? Porque, na verdade, a gente vive ciclos. Em alguns aspectos, a gente vive ciclos. E como é que a humanidade se comportou há um tempo atrás, né? Nesse ciclo? Nem a gente está vivendo agora, né? Um momento de pandemia. Na verdade, ali, muita coisa que antes a gente não se preocupava, a gente passou a se preocupar. Que era uma preocupação antiga, né? Em outros momentos. E como é que foi naquela época? Então, isso é interessante, a gente conhecer a história até para não cair nos mesmos erros que já foram caídos lá atrás, né? É isso aí. Essa visão panorâmica, apesar de ser apenas um inventário, um esboço de um inventário, eu acho que vai servir aí para os nossos ouvintes poder estar tendo esse olhar diferenciado, né? Sim. Então, assim, né, para resumir, pré-história e antiguidade, a gente deve estudar mais para interpretar a Bíblia, isso? É mais o contexto bíblico. Tu estuda aí um pouco essa questão da pré-história, da antiguidade, principalmente a antiguidade, né? Que a Bíblia foi escrita ali. Tu consegue entender um pouquinho como é que os povos, como é que era a organização em tribos e tal. Claro, a gente fala antiguidade numa palavra só, mas é um tempo gigante e com muitas diferenças. Mas quando tu conhece os principais pontos, né? Tu consegue entender algumas coisas dali, né? Sim, e daí a Idade Média já é o comportamento da igreja. Da igreja. Né? E aí a gente eu acho que nosso olhar deve ser para aprender com os acertos, né? E com os erros. E com os erros da igreja, daí né? Já a Idade Moderna, já no século XV e XVIII, acho que também entra junto ali, né? Entra essa questão da reforma contra a reforma, como é que a igreja ela se refez, né? Sim. Como que o evangelho foi distribuído nesse período, essa ruptura com a igreja católica, e depois disso outras denominações surgiram. Então é muito interessante também ainda para estudar a história da igreja. E a idade contemporânea, eu acho que aqui, né, principalmente, né, mais perto dos anos 90, 2000, eu acho que aqui já começa o nosso olhar a criar uma projeção para o futuro. A gente já tem que olhar como é que era um pouquinho antes, para a gente já ver a nossa situação atual e para o futuro. Cara, o futuro é bem difícil imaginar, mas até para a gente se contextualizar melhor. Eu acho que a idade contemporânea a gente já tem que ter um olhar mais de entender o nosso momento. Né? Se eu fosse dar uma dica, assim, eu diria... Claro, ela começa lá com a Revolução Francesa, mas eu diria assim, ó, em termos de região Brasil, né... 70 para cá. Eu colocaria a partir do século XIX ali, porque começa as gerações, né? Que hoje, por exemplo, a gente tem a geração de veterano, X, Y, enfim, né? Quando a gente estuda as gerações, a gente entende o comportamento, por exemplo, de cada geração nesse período histórico, né? Quando a gente começa a pesquisar isso, a gente já começa a ter respostas para o nosso momento atual. Isso, quer dizer. Que nem, por exemplo, quando a gente estuda gerações aqui de 1900 e pouco para cá, a gente entende os mais velhos da igreja, né? Aquelas pessoas lá, os idosos, né? A gente entende a meia-idade, a gente entende o jovem adulto, a gente entende o adolescente, a gente começa a criar uma visão assim mais diferenciada dessa geração do último século. E até para entender a linguagem que se usa, né? Para ter mais empatia com esse público. Isso aí. Então, tipo assim, o pregador, a dica que eu dou, claro, entender toda essa questão histórica para compreender a Bíblia, para compreender a história da igreja, mas quando a gente chega na nossa era, a gente tem, por exemplo, na igreja pessoas de 90 anos, às vezes 80 anos, 70 anos. Então, é interessante a gente estudar de 1900 e pouco para cá, quando a gente pega ali depois da guerra, a gente começa a estudar os veteranos, a geração X, geração Y, a Z, e aí vai, né? É todo o alfabeto, né? E aí, cada período, ela traz essas características bem particulares, porque a gente tá pregando, não tem só jovem, não tem, né? Tá misturado o público, né? Então, quando a gente estuda nessa perspectiva do último século, a gente consegue ver e ter uma bagagem um pouquinho maior para saber se reportar esse público, né? De um jeito que ele nos entenda. Sim. Perfeito, é isso aí.
esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, né? A gente deu uma pincelada, né, em vários momentos da história. A gente não se aprofundou tanto, mas acho que aqui a gente já dá um ponto inicial para você começar a estudar, enfim, se você tem curiosidade desse assunto. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, né? Compartilhe isso também com alguém que tem interesse, né, em ser pregador ou se já é pregador, para que a gente possa crescer juntos, né, nessa questão. É isso aí. Acabou. Craquete.